Uma boa tarde a todas e todos. Agradecer o convite aqui feito pela Emergem, desembargador Caetano, agradecer também ao amigo professor Dr. Décio e toda a equipe, né, que organizou, que está organizando, na verdade, esse fórum, né, de direitos humanos. A minha fala vai ser uma fala posicionada no campo da educação, né? Eu me coloco como aquele que é um estrangeiro no campo jurídico, no campo do direito. Sou um curioso, mas eu vou tentar pensar um pouco a temática diversidade e direitos humanos na perspectiva das relações étnico-raciais. Antes disso, eu quero destacar a qualidade dos dois painéis, né, de hoje pela manhã, que me inspiraram muito. E aí eu vou tentar fazer algumas conexões com o primeiro painel e com o segundo painel também. E já quero iniciar dizendo que, assim como direitos humanos é uma categoria socialmente construída, pensar em direitos humanos nos anos 60 significou uma coisa, nos anos 80 outra coisa, no ano 2000 outra coisa, né? Então, os direitos humanos não são um dado, é um construído, né? Portanto, pensar em direitos humanos exige de nós pensarmos como algo disputado e construído socialmente. Nesse sentido, diversidade não é nada diferente disso. A categoria diversidade também é uma construção social. Nós, em tese, nascemos humanos e nos tornamos um conjunto de outras coisas a partir do processo de socialização. A partir do processo de socialização, nós nos tornamos homens e mulheres, tal como o painel da manhã já nos ajudou a pensar. Ninguém nasce homem nem mulher, mas nós nos tornamos. Também ninguém nasce branco nem negro. Nós nascemos homo sapiens sapiens, alguns com mais melanina, outros com menos melanina, alguns com cabelo crespo, outros com cabelos lisos, e nós vamos nos tornando brancos e negros no processo de socialização. Bom, e fazendo jus ao nosso patrono da educação, Paulo Freire, nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos no processo de socialização. E pensar a educação para além da socialização escolar, né, no sentido amplo, significa dizer que a partir de tudo aquilo que é dito e aquilo que é silenciado ao longo de nossa trajetória de vida, desde a primeira infância, vai nos constituindo dentro de repertórios culturais, dentro de vocábulos culturais. E a partir desses vocábulos, nós vamos assumindo algumas performatividades, performance daquilo que é homem, daquilo que é branco, daquilo que é negro, daquilo que é hétero, daquilo que é homo. Bom, mas eu gostaria de problematizar essas duas categorias, diversidade e direitos humanos, a partir da nossa matriz civilizatória, da nossa forma cultural. Para 52% da população brasileira, a categoria direitos humanos é uma categoria extremamente contemporânea. Para 52% da população brasileira que se autodeclara negra, há pouco mais de 130 anos atrás, nós não éramos considerados humanos pelo Estado brasileiro. Portanto, para nós negros, o debate é extremamente contemporâneo. Provavelmente, para muitos daqueles e daquelas que aqui estão, os seus bisavós não eram considerados humanos. Portanto, essa luta ela é muito contemporânea. Bom, e um outro debate, só para situar o lugar de onde eu vou refletir, é da nossa matriz civilizatória ocidental. De alguma maneira, a ideia de humano deriva da ideia de humanidade, que tem um lastro estreito com todo o processo do humanismo europeu. O humanismo europeu, conforme Sartre já nos ensinou, tornou a ideia de humanidade sinônimo de europeidade.
Nessa perspectiva, à medida que a Europa produz humanos, produz selvagens e monstros. Nas Américas, em África, e vai se espalhando monstros e selvagens daqueles que não eram reconhecidos como humanos. E é um pouco desse lugar que eu vou tentar refletir, né, a partir das relações étnico-raciais, o campo da diversidade e direitos humanos numa perspectiva contemporânea. Eu tenho dito para os meus alunos lá na UFES que, eventualmente, eu gosto de produzir algum tipo de desconforto. Mas o desconforto, ele é um desconforto que tem uma dimensão pedagógica. O desconforto, ele nos produz um tipo de estranhamento, um tipo de reflexão que nos possibilita nos reposicionarmos dentro desse campo discursivo, desse campo de narrativas, como a professora Maria Esther já nos antecipou. Direitos humanos é um conjunto de narrativas, e existe uma narrativa hegemônica que me parece que dialoga pouco ou quase nada com as matrizes civilizatórias africanas e afro-brasileiras. Bom, no Brasil nós temos por tradição pensar a luta pela terra sem pensar nos antigos quilombos. No Brasil, nós temos por tradição pensar a luta pelo trabalho sem pensar na nossa tradição escravocrata. Bom, nós temos por tradição pensar os menores abandonados sem lembrar da lei do ventre livre. E, nesse sentido, me parece que há ou pode haver um tipo de processo de institucionalização da ideia de raça e do fenômeno racismo na configuração da sociedade brasileira. E é nesse sentido, então, fiz todo esse preâmbulo para poder dizer para vocês que eu vou falar sobre racismo institucional. Já gastei aqui acho que uns 10 minutos do meu tempo só para introduzir por que eu me propus a fazer o recorte racismo institucional. Porque me parece, cada vez mais, que o racismo não é algo estranho à sociedade brasileira. O racismo não é algo estranho à população brasileira. Nós nos constituímos dentro de uma narrativa racista. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce fascista. Ninguém nasce homofóbico. Ninguém nasce machista. Mas nós nos tornamos. Alguns mais, outros menos. No processo de socialização. E há um conjunto de narrativas que vão possibilitando isso. E aí eu vou fazer alguns diálogos, né, algumas interfaces com a sociedade, o Estado e as instituições. Eu acho que eu vou me aproximar aqui do notebook. Quer sentar aqui? Pode sentar aqui. Eu posso sentar aqui também, sem nenhum problema. Oi, 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 está? Mais ou menos, não está muito ligado. Oi, oi, oi. Agora sim. Foi. Bom, racismo institucional. Pois bem, me parece que é um debate que é um debate contemporâneo, e eu fico muito agradecido, né, desembargador Caetano, professor Décio, em poder estabelecer esse diálogo nessa casa, né, porque cada vez mais o Estado brasileiro ele tem sido convidado a refletir a dimensão do racismo na estrutura, na constituição da sociedade brasileira. Para isso, me parece ser necessário refletir o seguinte. Primeiro que o Brasil, na condição de Estado-nação, é um projeto inacabado. Por que eu afirmo que o Brasil é um projeto inacabado? Porque o projeto Nação Brasil, que foi forjado na segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, foi um projeto de nação branca,
ou mestiça quase branca. Portanto, os homens de ciência, os pensadores sociais, naquela ocasião, trabalharam com uma seguinte fórmula, né? Utilizando a raça como uma categoria interpretativa da história. Para se constituir uma nação desenvolvida, uma nação civilizada, seria necessário que o povo pertencesse a uma raça civilizada. Naquele momento, a partir das influências das teorias europeias racistas e racialistas, a ideia de nação estava associada à ideia de um povo. Bom, o Brasil, naquele momento, um povo majoritariamente negro, como ter uma nação civilizada com um povo incapaz de ser civilizado? E, nesse sentido, será mobilizado uma política de branqueamento. E nós podemos encontrar essas defesas em Nina Rodrigues, Silvio Romero, Oliveira Viana, João Batista Lacerda, Nina Rodrigues dialogando fortemente com Cesário Lombroso. E aí, Cesário Lombroso, importante dizer a teoria do delinquente nato e do criminoso nato e do criminaloide, que vai influenciar as faculdades de direito, que vai influenciar, inclusive, as academias de formação militar no Brasil. A ideia do criminoso nato estava associada a uma ideia de raça. Era o povo negro. E isso está logo ali. Se nós virarmos o pescoço, nós vamos nos deparar na antessala dessa história. É importante dizer que na década de 80, o quarto da empregada fazia parte de nossas vidas. Não é verdade? Bom, essa história é uma história do presente. E é nesse sentido que o racismo, ainda hoje, a partir desse projeto de nação, que é mobilizado pela ideia de raça e, com ela, a ideia de branqueamento, vai interpelar negativamente a humanização da população negra. Nós, negros e negras, ainda hoje, não temos o mesmo valor social que a população branca. E isso é operado pelo racismo. É como se nós convivêssemos com duas categorias de humanos. O humano-humano e o humano quase humano. Aquele que é humano mesmo e aquele que se deseja ser humano à medida que se sujeita ao processo de branqueamento. Branqueamento cultural e branqueamento estético também, físico, né? Bom, nessa perspectiva, uma categoria que eu gosto muito de trabalhar é a categoria da democracia racial. Dentro desse projeto de branqueamento, também se produziu uma outra ideologia que nos constitui, que é a democracia racial. Como se o Brasil não convivesse com conflitos de natureza racial, não convivesse com tensões raciais. Joel Rufino dos Santos, um dos grandes intelectuais negros brasileiros, ele vai nos dizer que a democracia racial significa um pacto de silêncio. É um pacto de silêncio na sociedade para que nós não pudéssemos falar sobre o racismo. Bom, quem tem mais de 40 anos deverá lembrar que o debate racial é muito recente no Brasil. Nos anos 70, nos anos 80, você era meio que mal visto. Vocês estão criando um problema que não existe no Brasil. Vocês estão querendo importar um problema que é dos Estados Unidos ou um problema que é da África do Sul. Nós fomos educados e socializados nessa educação e nessa socialização. Nessa perspectiva, eu tenho produzido alguns artigos que vai um pouco fazendo uma leitura a contrapelo, enquanto muitos colegas pesquisadores trabalham com o conceito de racismo institucional e o conceito de racismo estrutural, eu tenho trabalhado no conceito de racismo ontológico. O racismo tem uma dimensão ontológica na sociedade brasileira. O racismo está na matriz civilizatória do Estado-nação, enquanto projeto pensado no final do XIX até a primeira metade do século XX. Portanto, uma das matrizes, se nós pudermos pensar na dimensão da ontologia, está o racismo. Bom, e o pacto de silêncio, ele faz com que nós, há mais de 130 anos de abolida a escravidão,
nós ainda estejamos numa sociedade que possui um profundo fosso de desigualdades sociais entre brancos e negros. E esse fosso, ele é acompanhado por um pacto de silêncio. Um pacto de silêncio à medida que, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. A luta do povo negro não é ainda a luta por direitos humanos. É pela vida. O meu tempo de fala são 20 minutos nessa mesa, nesse painel. Quase que o intervalo é entre a morte de um jovem e um outro jovem negro, hoje no Brasil. Isso é muito sério. Só que isso é acompanhado por um silêncio. Por que o silêncio? Será que a democracia racial pode nos fazer entender algo desse silêncio? Bom, então o pacto de silêncio também está na nossa matriz civilizatória brasileira. Bom, o que dificulta o combate ao racismo no Brasil? Como combater algo que ainda é protegido por um silêncio institucional e estatal? É evidente que nas 2 últimas décadas esse silêncio tem sido rompido. É evidente que nas últimas 2 décadas esse silêncio ele tem se tornado um silêncio ensurdecedor, porque os movimentos negros, os pesquisadores negros e a sociedade têm tensionado, né, a disputa por uma narrativa dentro do campo dos direitos humanos. Bom, e aí eu trouxe 2 questões. A primeira questão no que diz respeito ao combate ao racismo no Brasil. Será que o problema de combater o racismo está na não existência de leis ou de diretrizes normativas antirracistas? Será que faltam legislações para combater o racismo ou para prevenir o racismo? Nós temos um conjunto de legislações no campo da saúde, no campo da educação, no campo dos territórios quilombolas. Bom, se nós combinarmos aqui que não faltam leis, não faltam normativas e diretrizes, eu vou trazer uma outra questão para compartilhar. Será que o problema é o não cumprimento das leis existentes, então? E que dificulta combatermos o racismo? Esse racismo institucional, estrutural, interpessoal, que eu chamo de racismo ontológico? Bom, tentando fazer um breve balanço nesse nosso tempo, houveram avanços importantes, né, nas primeiras 2 décadas do século XXI. Nós tivemos avanços no que diz respeito à via normativa na gestão. Nós temos Plano Nacional de Saúde da População Negra. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais que tratam do ensino da história africana e afro-brasileira. Temos um conjunto de normativas que tratam da titularidade das terras dos descendentes de quilombolas. Nós temos um conjunto de narrativas. Mas nós temos algumas dificuldades. Qual é a dificuldade? Não podemos esquecer, nós temos a Lei K.O., que fez este ano 30 anos de Lei K.O. 30? 30 anos de Lei K.O., 3 décadas de Lei K.O. E perceba a dificuldade depois de 30 anos, que é efetivar a Lei K.O., que é a lei de crime de racismo. O debate entre injúria racial e racismo se torna um desafio jurídico, um desafio epistemológico e também um desafio político. Por quê? Segundo Frantz Fanon, que é um autor pós-colonial, eu gosto dos autores decoloniais, mas Fanon chega um pouquinho antes deles. E Frantz Fanon vai nos dizer o seguinte: não são as qualidades do sujeito que o coloca em condição de vulnerabilidade ao racismo. É o fato dele pertencer a um grupo social que é estigmatizado socialmente. Bom, o fato de eu ser negro me coloca numa condição de vulnerabilidade social. Não são as minhas características individuais. Não são as minhas qualidades ou defeitos individuais. Portanto, o racismo não se confunde com uma ofensa pessoal.
A pessoa é ofendida porque ela faz parte de um coletivo. É a coletividade negra que é ofendida. É a coletividade negra que é agredida. É a coletividade negra que é atingida quando uma menina recebe 8 tiros e um músico pai de família recebe 80 tiros no Brasil. Ou quando um jovem leva chicotada dentro de um supermercado. Não são as qualidades daquela pessoa. Ninguém pergunta o CPF dela. Ninguém pergunta o contra-cheque dela. Ninguém pergunta o seu diploma acadêmico. Bom, segundo Frantz Fanon, o fato de nós pertencermos a um grupo social que não é considerado humano, ou, quando muito, é considerado um humano de menor valor social, é que possibilita que a sociedade opere o racismo contra esses sujeitos. Bom, e aí eu vou me aproximando do conceito de racismo institucional. É importante, aos meus olhos, deslocar o debate contemporâneo do racismo interpessoal para o racismo institucional. Uma dimensão é nós discutirmos que João ou Maria são racistas. Outra dimensão é conversar e debater como que o racismo opera as instituições brasileiras. Como que o racismo opera a educação brasileira, que é marcadamente eurocêntrica? Quem de nós aqui estudamos algo sobre os povos africanos e os povos indígenas? Nós estudamos tudo sobre a história da Europa, não é? Por que será? Quem de nós aqui já escutou chuta a Bíblia? E por que nós escutamos silenciado chuta a macumba? E aí querem me dizer que isso é intolerância. Eu falo que isso é racismo. Racismo religioso. E isso tudo é acompanhado por um pacto de silêncio, não é? O que as instituições brasileiras estão fazendo? O que nós estamos fazendo dentro dessas instituições? O que nós estamos fazendo fora dessas instituições? Bom, estou provocando. Como eu disse, o desconforto é pedagógico, né? Ou deveria ser. Bom, o racismo institucional é a forma de racismo que se estabelece, que estabelece os elementos que constituem as próprias instituições. Eu fui professor de matemática há mais de 20 anos, e aí, vez ou outra, eu gosto de usar o pensamento matemático como forma didática. O problema de professores é que, às vezes, a gente pensa que está sendo didático sem ser, né? Mas nós temos ali, na teoria dos conjuntos, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e irracionais, ok? Bom, se eu perguntar a vocês, digam para mim os elementos do conjunto dos números pares maiores do que 2 e menores do que 10. 4, 6 e 8. Bom, é possível incluir o 5 e o 7 nesse conjunto? Não. Pelas regras que estão colocadas, não. O que é necessário para que o 5 e o 7 façam parte desse conjunto? É necessário modificar os elementos e as regras que constituem o conjunto. E aí, se eu pego essa analogia ou essa metáfora para pensar as instituições brasileiras, me parece que grande parte das instituições precisam ser reestruturadas em outras bases para que possibilite a entrada de outros sujeitos sociais. Negros, indígenas, quilombolas, LGBT, pessoas com deficiência, pessoas do campo, mulheres, população queer e todos aqueles considerados diversidade. Porque a categoria diversidade produz uma zona de conforto para o homem branco, judaico-cristão, heteronormativo e urbano. Ninguém nunca me perguntou, Gustavo, por que você é hétero? Mas pergunta aos meus colegas homossexuais por que eles são homossexuais. Se discute muito negro, mas não se discute os brancos, né? Guerreiro Ramos, anos 50. A patologia social do branco brasileiro. O que é ser branco numa sociedade racista? E aí, cada vez mais é necessário discutir branquitude, ao lado da negritude. Citando Fanon novamente. É importante que brancos e negros se reconheçam dentro de uma mesma farsa ideológica. É o racismo que produz os brancos e negros. Assim como é o colonialismo que produz os colonizados e os colonizadores.
Portanto, existe uma forma cultural, uma matriz civilizatória, que é necessário nós dialogarmos e interpelar essa matriz civilizatória, que é uma matriz extremamente maniqueísta. Gregos e bárbaros. Céu e inferno. Deus, diabo. Brancos, negros. Coxinha, mortadela. Isso e aquilo. Vocês percebem que que nós temos dificuldade de escapar desse maniqueísmo judaico-cristão? Bem e mal? Humanos, selvagens? Me parece, então, que nós podemos aprender algo a partir dos povos Bambara, lá em África Ocidental. Quando eles vão dizer assim: eu tenho dificuldade de entender as categorias inclusão e exclusão. A vida é uma bola só, integrada e integradora. Incluir, trazendo de onde? Excluir, para colocar aonde? Ou uma máxima filosófica deles que eu gosto muito. Enquanto nós no Ocidente, penso logo existo, os povos Bambara, eu sinto o outro, portanto eu sou. Eu só existo a partir do momento que eu sinto o outro. O outro me constitui. O outro não é diverso. Não há diversidade. Se o outro me constitui, eu não existo sem o outro. A diversidade não é do outro, a diversidade está em mim, me constitui. Nós somos diversos. Portanto, pensar a diversidade como sendo o grupo dos, citando Norbert Elias, estabelecidos e outsiders, leitura muito interessante para fazer esse debate. Os outsiders são os estrangeiros, é a categoria da diversidade, são os outros, são os dissidentes, são os não desejados, são aqueles que incomodam, são aqueles que essa onda conservadora querem conter. Nessa perspectiva, já tentando finalizar, eu trouxe alguns dados aqui, só para nós termos juntos, pensarmos juntos alguns indicadores do racismo institucional. Algumas perguntas respondidas por um conjunto de pessoas, né? A maioria da população brasileira observa que empresas, polícia e justiça têm tratamento diferente para negros e brancos. Pergunta 1. A cor da pele influencia a decisão de contratação por empresas? 72% responde sim. O que vocês acham? Está errado isso? A cor da pele influencia a decisão de uma abordagem policial? 81%, sim. A justiça é mais dura com os negros? 71%, sim. Pobres negros sofrem mais com a desigualdade do que pobres brancos? Sim, 81%. E como que nós ficamos em silêncio? Lembra do pacto de silêncio? Democracia racial? O racismo institucional ocorre quando, em uma mesma abordagem, homens brancos são ignorados e negros são revistados. É indicado o elevador de serviço para um negro antes que ele se apresente como funcionário do prédio. É solicitado que a mulher tire o turbante para uma foto. Líderes religiosos incitam ódio contra religiões de matriz africana. Gente, se nós ligarmos alguns canais de TV aberta, que são concessões públicas, de madrugada nós vamos assistir isso. Narrativas que incitam o ódio contra religiões de matrizes africanas. Pergunta, o que nós estamos fazendo com isso? Eu trouxe ao lado uma imagem recente, 20 de novembro, um parlamentar, simplesmente ele quebra um quadro referente ao Dia da Consciência Negra dentro da Câmara Federal. O que nós estamos fazendo com isso? Nós, enquanto sociedade, nós, enquanto instituições. Essa outra imagem é bastante
emblemática para mim, que sou da educação. É uma cartilha, vou tentar fazer aqui uma descrição. É uma cartilha utilizada nos primeiros anos do ensino fundamental. Título da cartilha: Formando Cidadãos. Nessa cartilha, possui duas atividades. Uma primeira atividade é ligue os pontos. Numa primeira coluna, 3 pessoas, 3 profissionais. Na outra coluna, os ambientes de trabalho desses profissionais. E aí nós... Acho que eu esbarrei em alguma coisa aqui. Se voltar os slides, não acho que está funcionando. É... Tá. Obrigado. Voltou. Tem como apagar aqui? Isso. A filmagem não sai. Então, então, nessa primeira coluna, os 3 profissionais, nós temos 2 mulheres brancas e uma mulher negra segurando uma vassoura. A primeira mulher branca, ela é ligada a uma sala de aula, é uma professora. A mulher que está ao centro, negra, com uma vassoura, o ponto direciona ao lugar dos serviços gerais, da limpeza. E a terceira mulher branca é ligada a um consultório médico. A criança não tem aí a liberdade de escolher aonde que ela vai ligar. Vocês perceberam, né? Ligue os pontos. Os pontos já estão direcionando. A narrativa está pronta. O lugar social é este. Bom. Na outra atividade, nós temos 2 famílias sentadas à mesa. E a seguinte questão: circule o lar em que as famílias estão felizes. São 2 famílias, uma negra e outra branca. A família negra está com a cara toda rabugenta, zangada, triste, e a branca está sorridente. Que isso? É o nome da cartilha Formando Cidadãos. E aí a grande questão para mim é: o racismo ele está tão institucionalizado na sociedade brasileira que em pleno século XXI nós ainda convivemos com produções didáticas desta dimensão. Bom, eu na minha humilde leitura, isso está muito próximo de um crime. Muito próximo. Não sei como que o crime ele é conceituado no campo jurídico, né? Mas, no mínimo, essa editora precisa ser responsabilizada. Lembra que eu falei que a democracia racial é um pacto de silêncio? O pacto de silêncio possibilita que isso ainda continue na nossa sociedade. Bom, outros indicadores de racismo institucional, eu acho que eu vou pular essa parte, que são alguns dados estatísticos que acredito que todos nós saibamos, né? Que do ponto de vista da qualidade social dos brancos e dos negros há uma desigualdade bastante emblemática na área da saúde, na área da educação, quando nós pensamos trabalho e geração de renda, quando nós pensamos o ensino superior, quando nós pensamos, enfim, todos os espaços socialmente qualificados, nós vamos encontrar ali uma subrepresentação da população negra. E nos espaços socialmente qualificados, nós encontramos uma maciça representação da população branca. Esta é a sociedade brasileira pensada no final do século XIX. Uma nação branca ou mestiça quase branca. Bom, concluindo, sem finalizar, para não me estender muito aqui em meu tempo, talvez eu tenha até esgotado o meu prazo, desembargador, eu trouxe uma citação e trouxe uma sugestão de leitura. Quem tiver interesse em ler um pouco mais sobre racismo institucional e estratégias do Estado e da sociedade para combater,
Foi organizado, 2014, se eu bem me recordo, um guia de enfrentamento do racismo institucional. E eu trouxe uma citação. A ausência reiterada do Estado, em alguns casos, e a baixa qualidade dos serviços e dos atendimentos prestados pelas instituições à população negra em geral, são sinais explícitos do racismo institucional, a partir do qual essas instituições operam historicamente. Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Posso falar um pouco dessa minha localidade. Bairros de maioria negra dificilmente tem praça e área de lazer. Bairros de maioria branca, nós às vezes até nos perdemos de tantas pracinhas que tem. Bairro de maioria branca em Vitória, nada contra, porque a última vez que eu falei isso em uma palestra, a pessoa perguntou se eu tinha algum problema com os pets. Existem vários bairros em Vitória que tem pracinha para cachorros. Nada contra, já levei inclusive a cachorrinha dos meus filhos lá. Mas é muito emblemático o poder público, o Estado, se preocupar com a pracinha do cachorro e não se preocupar com as crianças negras, cujos bairros de maioria negra só tem boteco, boteco e boteco. Pergunta, o que nós estamos fazendo em torno disso? Por que tanto silêncio na sociedade? Por que tanto silêncio nas instituições? Se a gente repercutir isso para a área da saúde, os postos de saúde nos bairros de maioria negra e nos bairros de maioria branca. Transporte público. Segurança. 2016, no Espírito Santo, houve uma greve da Polícia Militar. Talvez vocês devem ter acompanhado. Nos bairros de maioria negra, o Estado colocou drones para vigiar a juventude negra. E nos bairros de maioria branca estava a Força Nacional fazendo a proteção dos brancos contra os negros. O que está acontecendo mesmo no nosso país, gente? Porque isso me incomoda profundamente. Repetindo, bairros de maioria negra tinha drones. E nos outros estava a Força Nacional. Como que nós podemos traduzir isso? Um é o controle, no outro é a proteção. O que isso significa quando nós estamos discutindo as instituições, o Estado e a nação? Por isso, caminhando para a conclusão, que o conceito de racismo institucional me parece que é tão importante nos dias atuais. De alguma maneira, o racismo opera as instituições públicas, imobiliza, impossibilita que as políticas públicas, os bens e os serviços cheguem até a população negra. E é nessa perspectiva que eu agradeço a paciência, a escuta de vocês e me despeço com muito axé para cada um de vocês. Obrigado.